especialmente eu acho que nós chamaríamos o seu espaço, que é a Dona Zita, sem dúvida, Marcos, para sentar aqui conosco. Eles estão aqui conosco, eu tenho essa certeza. Mas nós vamos chamar, então, nosso palestrante já está aqui, a postos, e eu vou chamar o presidente da casa, nosso querido Ronaldo, para sentar aqui. Por favor, Ronaldo. Para todos nós, né? Eu vou chamar aqui os coordenadores desse trabalho de quinta-feira, na fluidoterapia, e eu agradeço em especial a eles presentes e também ao público que frequenta essa reunião e que veio aqui nos prestigiar nesse horário da Semana Espírita. Então eu queria chamar o Hermes, por favor, para sentar aqui conosco, e a Marina, viu? Por favor, vamos sentar aqui à mesa. E eu vou chamar também a nossa querida Cristina para sentar conosco aqui, por favor. O Marcos que vai sentar aqui. Cristina, acho que todos conhecem, mas vou apresentá-la novamente, a nossa querida esposa do Dr. Marco Antônio. Ela vai aqui dar toda a sustentação do trabalho, não há dúvida. Então, hoje, nós teremos o nosso querido Dr. Marco Antônio, aqui como orador da noite. Ele é médico, com especialização em pediatria e homeopatia, técnico em fitoterapia, figura mais do que querida de todos nós aqui do Grupo Espírita Batuíra, porque por onde ele passa, ele distribui otimismo e entusiasmo. Grande estudioso, pesquisador e divulgador da doutrina espírita, casado com nossa querida Maria Cristina, com quem tem 9 filhos, uma família grande, querida, conhecida de muitos. Escreveu um livro, O Evangelho da Adoção, e é membro do Conselho de Administração do Grupo Espírita Batuíra. Foi o tema dessa Semana Espírita, eu acredito que mais comentado, pelo menos que chegou até mim. O tema que ele vai falar é a questão 1000 de O Livro dos Espíritos, e com certeza despertou a curiosidade de todos aqueles que tiveram, né, a preocupação e o cuidado de ver cada tema, de lá buscar qual é a questão 1000. E ele vai nos falar aqui dela hoje de uma maneira com certeza que vai nos encantar a todos. Eu vou pedir para o Hermes fazer a nossa prece de abertura e em seguida eu vou passar a palavra ao Dr. Marco. Espíritos amigos de nossa vida, Jesus, nosso grande amigo, Deus, nosso Pai. Agradecidos, queremos nesse momento elevar o nosso pensamento, os nossos sentimentos até Ti, para agradecermos por esta oportunidade, por este encontro, por esta confraternização, pela oportunidade que temos de compreender um pouco mais uma questão do Livro dos Espíritos, que com certeza nos ajudará a trilhar pela nossa vida. E queremos pedir que este nosso encontro seja muito útil a cada um de nós, que nós possamos aqui encontrar aquilo que buscamos para respostas para os nossos anseios. Que o nosso expositor de hoje, o Dr. Marco Antônio, seja guiado, que a espiritualidade esteja nos auxiliando para a realização desse trabalho. Que Jesus esteja conosco. Boa noite, né? Boa tarde, boa noite a todos. É sempre um prazer muito grande estar aqui entre amigos, ainda mais aproveitando a oportunidade e comentando sobre os livros. Nosso Pedro Nakano está chegando, seja bem-vindo, orador da noite, amigo nosso da Federação da Infância,
lá se vai bastante tempo, né? Não fala coisa. Exato. Então, para vocês verem como os laços de amizade, é por isso que toda vez que toca algum lugar do passado, essa melodia tão linda, eu me emociono, porque nós somos almas antigas e que já vivemos inúmeras experiências, e muitos de nós acabaram se perdendo ao longo do caminho. E o Batuíra é essa casa que é o ponto geográfico do nosso reencontro. Talvez nem nós mesmos tenhamos a ideia da importância de estarmos aqui, porque quando a gente vive um fato histórico, uma reencarnação determinante, que eu costumo chamar de reencarnação chave, que ela vai ser a reencarnação onde todos os seus próximos planos serão desenhados a partir do seu desempenho naquela reencarnação. Então muitos de nós estamos vivendo essa reencarnação chave, que ao mesmo tempo possui uma parte de resgate das faltas e ao mesmo tempo já um projeto para o futuro que todos nós iremos viver. Então, quando se vive essa situação tão importante, a gente não percebe a importância dela quando ela está decorrendo. Quando se passa do fato histórico, é que a gente percebe. Então, um dos meus objetivos é exatamente esse. É tentar dar a dimensão do Livro dos Espíritos, em primeiro lugar, falando da importância de abril, que é um mês muito especial para todos nós espíritas. Começa dia 2 de abril, que é o nascimento do nosso querido Francisco Cândido Xavier, em 1910. Se vivo ele estivesse, estaria fazendo 107 anos, não é? Do seu trabalho e da sua luta. E provavelmente, se não fosse o trabalho dele, a grande maioria de nós não estaria aqui, porque a literatura do nosso querido Francisco Cândido, em mais de 412 obras, de mais de 2.000 autores diferentes, do qual Emmanuel é o maior autor com 91 livros, fez com que a grande maioria de nós estudasse a doutrina, se apaixonasse pela doutrina, porque a doutrina não é apenas algo que se lê, a doutrina é algo que se apaixona, a doutrina é algo que se vive, que passa a guiar a sua vida, e você jamais se imagina ser outra pessoa se não fosse a doutrina espírita. Então isso significa que esse remédio começado aqui com o Livro dos Espíritos é super eficiente. É eficiência nota 10. Se ele não funciona mais, é porque nós talvez não usemos na forma adequada e do modo correto para que a gente possa ter o seu completo aproveitamento. A questão 1000, continuando o mês de abril, nós teremos dia 12 de abril de 1927, que é o desencarne do nosso querido Leon Denis. É um dos meus autores preferidos, seguiu depois de Kardec, que o conheceu ele já idoso, e Leon Denis jovem, extremamente jovem, 18 anos de idade. A sua mãe já era médium, havia comprado o Livro dos Espíritos para ele. Eles liam juntos, filho e mãe, já que o pai era uma pessoa difícil, estranha a tudo isso, mas a mãe, a sua companhia a vida toda. Ele foi solteiro, depois que o pai falece, ele vive com a mãe até o fim da vida, aos 87 anos, quando falece, então, depois de ter deixado as suas obras maravilhosas, e nos últimos 10 anos da sua vida ainda cego, tendo que viver essa provação da perda da visão. Então, sem dúvida, é um resgate, não é? Uma dificuldade que ele teve que passar, do qual a questão 1000 se refere exatamente a isso. E mais ainda no dia 18 de abril, que é o dia do lançamento do nosso querido Livro dos Espíritos, em 1857, que estaria fazendo então 160 anos. Não é? Lançado num sábado, não é? Lançado num sábado, e na primeira edição custando 3 francos. Não é? São pequenos detalhes que a gente observou de estudos da época. Então todo mundo me perguntou, mas doutor Marco, por que o senhor escolheu a questão 1000? Não é isso? Todo mundo falou, por que você, com tanta questão para escolher no Livro dos Espíritos, são 1019? Por que você escolheu a questão 1000? Bom, todo mundo estudando o Livro dos Espíritos deve ter a sua questão preferida, não é assim? Uns teriam a 257, que é uma questão muito linda, que fala sobre o sofrimento, como que a gente trabalha com o lado do sofrimento. A questão 620, que a lei de Deus está escrita na nossa consciência.
A 459, seus espíritos influenciam em nossos pensamentos e ações. A 919, que é a preferida do Adriano, ele está aí de Santo Agostinho, ele disse para mim, doutor, se eu fizesse essa pergunta para mim, eu responderia que a questão que eu mais gosto é aquela, conhece-te a ti mesmo, mas sem dúvida, um desafio que Santo Agostinho propõe a todos nós de todas as ruas. E eu resolvi transformar essa questão 1000 no tema do nosso trabalho, para que toda vez que a gente tiver uma pergunta, toda vez que a gente estiver muito triste, muito aborrecido, toda vez que a gente estiver naquele estado introspectivo, que tende às vezes à depressão, tende às vezes à melancolia, tende às vezes à rebeldia, à indisciplina, você lembre que por mais de 1000 vezes os Espíritos já responderam o que você vai perguntar. Então não pergunte, porque eles já responderam 999 vezes. Você vai fazer a 1000ª vez a pergunta, eles já responderam, eles não vão responder. Aí você fica triste que eles não respondem a sua pergunta, não é? Você já fez 999 vezes, o que é que eu estou fazendo aqui? Não é? Qual é a minha felicidade? Será que eu tenho alguém que eu vou dividir a minha vida? Será? Que profissão eu vou ter? Uma série de questões que a gente, envolvidos nas dificuldades da vida, faz. E esquece, muitas das vezes, que essa vida atual tem todo um planejamento anterior, tem todo um desenho anterior. Como se fosse um arquiteto, um engenheiro, que tivesse que construir uma casa, a primeira coisa que ele perguntaria, essa casa tem planta desenhada? Já está tudo desenhado? Para que aí eu possa construí-la. Então nós nos reencarnamos, todos nós, sem uma única exceção, com um planejamento espiritual. E esse planejamento espiritual é feito por pessoas que nos amam, que querem a nossa evolução espiritual. Eles trabalham seriamente nisso, não é um trabalho qualquer. Quando a gente lê André Luiz no planejamento das reencarnações, os moldes, o departamento de reencarnação, onde são estudados detalhes mínimos, não é? Mais complexos, relativos ao sexo, a questão 200, não é? Eu imagino há 160 anos atrás, alguém entender quando os espíritos responderam, os espíritos têm sexo? 160 anos atrás. Eles disseram, não como pensais. Veja que resposta totalmente 160 anos à frente. E até hoje a gente ainda está tentando entender que o espírito pode reencarnar homem ou mulher de acordo com as suas necessidades, os seus compromissos e as suas tarefas. Que para o espírito em si, o que importa é a realização das tarefas e não o gênero. Então vejam que resposta extremamente avançada, assim como essa que nós vamos estudar hoje, da questão 1000 do Livro dos Espíritos, que eu vou ler a vocês. Podemos já nesta vida resgatar as nossas faltas? Eu vou ler um pouquinho, depois vou voltar na questão que eu tenho considerações de como Kardec fez essa questão. Podemos já nesta vida resgatar as nossas faltas? Sim, reparando-as, mas não creia em resgatá-las por meio de pequenas privações pueris ou doações póstumas, quando nada mais precisares. Deus não leva em conta um arrependimento estéril, fácil, que apenas custa o esforço de bater no peito. A perda de um dedo mínimo, quando esteja prestando o serviço, apaga mais faltas que o suplício da carne suportado por anos. Não tem outro objetivo, senão o bem de si mesmo. Aí ele faz o reforço do principal item da resposta da questão. Só por meio do bem se repara o mal. E a reparação não apresenta nenhum mérito se não envolver o orgulho e o interesse material de quem sofre a reparação. Tem alguém aí que está sofrendo com seu orgulho em alguma prova de presente? Tem alguém aí que está sofrendo com seu interesse material, de aposentado, de professor que trabalhou tantos anos, não eu, e agora faz continha dos centavos, e que meu pai falava para mim, Marco, um dia você vai contar as moedinhas. Eu não dava importância para as moedas, eu falava, um dia você vai dar importância para as moedas, não é? Quando a gente é mais moço, não liga, mas depois ele também é aposentado, né, as dificuldades naturais.
Então tem alguém aí sofrendo no seu orgulho e nos seus interesses materiais? Quem tiver, por favor, pode levantar a mão só para identificar um pouquinho melhor a porcentagem de pessoas. Ah, então eu acertei. Porque quando eu li em casa, eu falei, vai ter bastante gente que está nessa prova. Então vai ser fácil eu ajudá-los. Porque a gente vem no centro espírita para buscar ajuda, não é? Aqui é uma escola das nossas almas, a escola dos nossos espíritos imortais, hospital das nossas almas, oficina de trabalho, templo de oração, um lar coletivo. Então o centro espírita tem muitas funções e a principal delas é tentar nos ajudar a entender a nossa realidade. Porque muitas das vezes nós sozinhos não conseguimos olhar no espelho e interpretar verdadeiramente a nossa situação. Nós só não nos conhecemos, como também nós não conseguimos concluir muito bem o que é que nós estamos fazendo aqui. Principalmente na hora de dor e sofrimento. Nessa hora, a indisciplina, a rebeldia do meu coração faz com que eu perca o raciocínio, me transforme numa pessoa difícil, numa pessoa mal-humorada, que reclama, que não tem paz, que não vê alegria em nada, principalmente quando é afetado o meu orgulho e o meu interesse material. Então, de alguma forma, todos nós precisamos desse esclarecimento, dessa explicação. Se nós imaginarmos 13 milhões de desempregados, um homem sadio, que quer trabalhar, que procura emprego várias horas do seu dia, vários dias da semana, vários meses do ano, e não encontra um único trabalho para ganhar honestamente o seu salário para a sua família, como ele estaria? São 12 milhões de pessoas vivendo no nosso meio. Dizem alguns que é muito mais. Esses dados estatísticos são os oficiais. Nós teríamos pelo menos o dobro, 25 milhões de pessoas vivendo nesse momento uma prova coletiva. Coletiva. Isso é um sofrimento coletivo de preparação para a transmigração num novo mundo. Porque a Terra só mudará com a evolução dos seus habitantes. E se a prova mais difícil é aquela que afeta o meu orgulho, o meu interesse material, é só olhar na humanidade, milhares, milhões de pessoas precisando desta prova. Passar por ela é que vai ser o grande teste. E também aproveitá-la com resignação dinâmica é que vai ser o grande teste. Eu digo resignação dinâmica porque essa é a virtude que Joana de Ângeles nos aponta em alguns dos seus livros, como atitude que a gente deve ter perante a adversidade. Só se conhece o verdadeiro cristão na hora da adversidade. É na hora da dificuldade, do sofrimento e da dor que se conhece o espírito que já está devidamente preparado. Não é? Tanto é que a maioria da humanidade agora é mulher. Deus faz a prova. Põe o espírito, entra numa casa assim, toda escurinha, não está ainda definido se é homem ou mulher, e está cheio de caquinho de vidro no chão. Se no primeiro pisão chorar, é homem. Aí se passar todos aqueles caquinhos de vidro, sair do outro lado lá, é mulher, porque está preparada, tá certo? Está preparada, então vai ajudar a evolução da Terra, porque como vai ter muita prova e sofrimento, então vai nos ajudar, como a Cristina nos ajuda. Eu brinco com ela dizendo que eu sou o livro As Dores da Alma, e era os prazeres da alma, então fica fácil, não é? A gente juntos suportar as nossas dificuldades e os nossos problemas. Voltando para o tema em questão, só por meio do bem se repara o mal, e a reparação só tem mérito se atingir o homem nos seus orgulhos, no seu orgulho, nos seus interesses. Kardec, no começo da questão, diz assim: podemos já, nesta vida, já. Tudo no mundo de hoje é para já. A criança te pede uma coisa, é para. O seu marido te pede uma coisa, é para.
Já. Quem liga no telefone para falar com você, quer já. Você está no trânsito, onde for, a pessoa te liga e quer a resposta já. Então essa resposta é extremamente contemporânea, porque ela é colocada nesse advérbio de tempo. O advérbio é uma palavra que modifica o verbo. Então o verbo resgatar, que é o verbo dessa frase, é colocado dentro de um tempo moderno, que é o já. Então eu posso já resgatar as minhas faltas, ou eu preciso já resgatar as minhas faltas? Poderíamos colocar assim também. Então Kardec nos aponta que só por meio do bem é importante reparar o mal, principalmente quando fere o nosso orgulho e o nosso arrependimento. Bom, para isso nós precisamos enxergar 4 momentos. Todos nós passamos por esses 4 momentos: o momento do erro, o momento do arrependimento, o momento da expiação e da reparação. É o que nos diz o Céu e o Inferno, no capítulo 1, item 7, Código Penal da Vida Futura. Quem pensou que ia escapar do Código Penal aqui na Terra, não é? Muitos estão aí na Lava Jato. Tem até Código Penal da Vida Futura, no plano espiritual. Então, a lei de justiça está muito bem determinada. Então, é bom a gente fazer tudo direitinho, não é? Porque cada um de nós sofre a consequência das suas faltas e também tem o mérito das suas ações. Então, Deus pune? Não. Deus castiga? Não. Apenas as suas leis são de aplicações dentro de uma justiça onde não existem vítimas. Eu canso de repetir essa frase, mas parece que às vezes o próprio espírita se assusta. Então aquela criança da bala perdida que estava dentro de casa estudando e levou um tiro, não é vítima? Não, não é vítima. Uma pessoa que está passando na rua foi atropelada pela inconsequência do outro, não é vítima? Não, não é vítima. Porque se eu achasse que ela fosse vítima de alguma coisa, Deus seria injusto. De alguma forma, por mais que eu não entenda, todos os sofrimentos têm a função de educador. É só tirar a palavra dor do fim e pôr para frente, ela ficará, a dor educa. O sofrimento é transformador. É só você tirar a dor do fim e colocar na frente, a dor transforma. E nós veremos personagens famosos da história cristã que sofreram momentos de grave sofrimento em seu orgulho e seu interesse material. Então é nesse ponto que a gente se identifica com eles. Vamos começar pelo nosso querido Paulo de Tarso, né? A gente vai e vem e acaba falando do campeão do Evangelho, não é? Que eu tive o prazer de estar com Francisco Cândido Xavier um ano antes dele falecer, e ele dizia a todos a toda hora que Paulo Estevão havia sido o livro da vida dele, que ele mais amava ser escrito, e que todo trabalhador espírita cristão encontrará nesse livro as respostas para os seus problemas. Se a gente estudá-lo várias vezes, a gente vai ver o quanto de lições existem naquelas linhas que narram a história que já passou com ele. Mas são sofrimentos, são testes que ele viveu que se aplicam a nós. Ao longo do tempo, já são mais de quase 2000 anos. Ele morre em 67, ele nasce no ano 5, na cidade de Tarso, vem para Jerusalém no ano 31, tem a conversão do Cristo na estrada de Damasco no ano 36, e daí por 31 anos ele trabalha divulgando o cristianismo em mais de 20 mil quilômetros de área percorrida, segundo Daniel Hopes, de uma viagem como daqui para Brasília teria 1000 quilômetros. Imagine fazer isso a pé, a cavalo, naquele tempo, mais de 20 vezes, divulgando o Evangelho de Jesus em 31 anos de suas viagens missionárias. Mas o que nós vamos lembrar de Saulo, muito mais do que Paulo nesse momento? Foi o seu erro. Qual foi o erro de Saulo? Seu orgulho. Rabino rico, aluno de Gamaliel, membro aceito no Sinédrio, acredita que defenderia Moisés, terminando a vida de Estevão. Jamais tentando chegar com ele num diálogo de igualdade ou de entendimento,
fez valer sobre ele a lei de Moisés. E não só isso, no dia do apedrejamento ainda abandona sua noiva num processo de desprezo, de depressão de fundo amoroso. Não é à toa que alguns meses depois se desenvolve nela a tuberculose, provavelmente adquirida nas prisões de Corinto, junto com seu irmão e com seu pai, Joquebede. E então Abigail também veio a falecer. Então são duas mortes, diretas ou indiretamente, que nós podemos colocar dentro de uma certa responsabilidade do nosso irmão naquele momento. Um erro, como todos nós. Todos nós que aqui estamos somos iguais no erro. Nos diferenciamos no arrependimento, na expiação, na reparação. Mas a loucura do poder, a volúpia do desejo, nos leva a tomar atitudes completamente inconsequentes. Os livros que nós tanto amamos na doutrina espírita narram romances que são histórias verdadeiras, a grande maioria delas. E muitas das vezes nós é que poderíamos estar lá como personagens, porque nós temos os mesmos desejos. Quando eu a vi tocando, eu lembrei da Leila, que é a reencarnação anterior da Ivone Pereira, que ela tocava o piano e foi convidada para desempenhar em Paris o trabalho de pianista número 1 da orquestra. Então ela abandona o marido e o filho e o pai e vai viver com o maestro da orquestra. Eles contraem tuberculose e morrem. Ela vem se suicida se jogando no rio. Segunda ou terceira vez que ela havia cometido essa mesma atitude. E resgata numa outra encarnação através da mediunidade. Vejam como os mecanismos de Deus são sempre maravilhosos, nos perdoando, nos ajudando, nos apontando oportunidades. Paulo, naquele momento em que encontra o Cristo, tem um colapso da consciência. O sentimento de culpa, o remorso e o arrependimento é o instante onde a consciência entra em colapso. Ela se reconhece culpada. Ela sabe que foi ela, não precisa ninguém dizer. Onde ela estiver, sua consciência de culpa apontará o seu erro. E nessa hora nós podemos ter dois comportamentos: aceitar o nosso erro e partirmos para uma atitude propositiva, ou então nos afundarmos na depressão e na sensação de incompetência e incapacidade. Vocês acham que esses milhões de pessoas que hoje estão passando em depressão não estão arrependidos? Não sentem uma culpa que eles talvez não consigam encaixar na vida atual? E teriam em outras oportunidades esse erro, esse momento tão difícil e trágico que todos nós vivemos? A pessoa diz para mim: mas eu sinto uma tristeza, uma melancolia, eu não sei de onde isso vem. Será que eu preciso fazer terapia de vidas passadas para descobrir esse momento? Eu diria para você: olha, é mais fácil você trabalhar, costurar meia lá na Brasilândia e dar sopa para pobre, que aí você não está pensando no seu passado, você está construindo o presente melhor e desenhando o seu futuro. Então, se nós formos viver o nosso passado, todos nós tivemos erros como ele teve. Mas instantaneamente, quando Ananias transmite-lhe o passe e caem as escamas dos olhos, naquele momento lindíssimo, onde Jesus vai se recorrer a Ananias e diz: mas Senhor, susto eu? Quer dizer, ele veio aqui me matar, me prender, e agora o Senhor pede para mim ir lá dar o passe nele? Sim, é para você, Ananias, que cabe essa tarefa. E Ananias vai. Não sabia as condições que ele estava, se entrega na tarefa como uma ovelha que pode estar indo em direção ao lobo que vai consumi-la, mas não. O amor, a fé, a confiança em Jesus fez toda a diferença para ele naquela hora. E quando ele abre os olhos e encontra Ananias, que ele havia vindo buscar, ele então percebe que há um plano espiritual de salvamento, de resgate das nossas almas. Nós não estamos sozinhos. Nós não estamos desamparados. Por mais que nos pareça, às vezes o câncer, às vezes a doença autoimune, às vezes a perda de um familiar que você não consegue compreender, são resgates anteriores
que nós precisávamos passar. São provas, muitas das vezes, mas considerando expiações, porque não basta apenas o arrependimento, como Paulo naquele momento reconheceu-se arrependido e pronto. Como ficam as vítimas? Como ficam as outras pessoas dentro da lei de justiça que foram prejudicadas? Eu tenho um compromisso com elas, e não só com elas, com Deus, porque ao causar o mal ao próximo, eu causo em primeiro lugar mal às leis de Deus, e preciso me recuperar, não só perante o próximo, como perante as leis de Deus. Então não basta apenas fazer o bem diretamente às nossas vítimas, como para a lei de Deus é importante que a gente faça o bem a todas as pessoas. A virtude, dizia-nos Aristóteles, é uma qualidade atribuída ao ser que é bom e é adquirida pelo hábito. É interessante Aristóteles dizer isso, ou seja, o bem é uma faculdade exercitada, é uma virtude praticada, assim como nós vimos a pianista exercer a sua prática. O bem é igualmente, se tivermos a oportunidade de exercer o bem e passarmos a desejar isso ardentemente, não conseguiremos viver sem fazer o bem. Não conseguiremos. A gente vai ficar em casa, pensa, puxa, mas eu estou aqui em casa, eu podia estar lá, não é, Roseli? Eu sei que o Miguel reclama que você vem aqui 3, 4 vezes por semana, né? Mas não foi mal, deixa ele reclamar. Ele faz a parte dele. Todo marido é assim, não se preocupe. Né? Então, a gente não consegue. Você fica pensando, puxa, mas eu podia estar lá na Brasilândia, eu podia estar lá ouvindo uma palestra, não é? Então a gente sabe que a nossa alma precisa disso. É o alimento da nossa alma. Você vai lá no médico, leva os exames, ele olha, o colesterol está alto, o peso está alto. O que ele fala? Dieta já. Então Kardec fala assim, ó, trabalho já, imediatamente, resgate já. Mas vai ser difícil, né? Emagrecer tudo isso, vai precisar de uma dieta, vai. Então se a gente se esforça em cuidar do corpo, com toda a razão, a gente se esforçaria ainda mais em cuidar da alma, porque a alma é imortal, e não o corpo. O corpo é um instrumento que, graças a Deus, nos confere, uns bonitos, outros mais feios, um meu ET já lembrando lá de capela, outro não tanto, mas todos nós ainda somos esses espíritos que estamos aqui, aproveitando a reencarnação, tentando fazer o melhor que a gente pode. Aí você está sendo coerente com a sua filosofia, com a sua maneira de pensar, quando você se esforça o melhor. Nem sempre conseguimos tudo numa encarnação. A lista de virtudes é muito difícil, eu estava até conversando aqui com a Cristina, quais seriam as virtudes que ela gostaria, no senhor foi para a minha lista, acho que eram 10 virtudes, né, Cristina? A gente colocou lá, caridade, fé, esperança, humildade, né? Quem conhecia o Chico, não há dúvida, ao abraçá-lo, ao vê-lo, a pessoa era a humildade em pessoa, ele era a bondade em pessoa, você se aproximava dele, assim já a alguns metros, aquela aura toda psíquica dele te envolvia e você sentia paz. Várias vezes seu Espartaco também, quantas e quantas vezes atendeu a todos nós, nos nossos momentos de dúvida, e você saía de lá com a alma lavada, não é, Geraldo? Estou aqui dizendo a sua fala, não é? Você que teve a oportunidade de trabalhar com o seu Espartaco, muito mais que todos nós. Meu pai eu conhecia, para vocês terem uma ideia, antes dele ser espírita. Então veja os laços da nossa família, os laços de amizade que uniram a todos nós, quando então a casa foi fundada, meus pais aqui vieram, e logo em seguida toda a nossa família teve essa oportunidade. Então na hora do erro, nós nos entregamos aos braços do mal, com todo o desejo da posse, com todo o envolvimento do orgulho. Na hora do arrependimento, a nossa consciência tem um colapso e se envolve na culpa, no remorso. Mas é preciso sair dessa situação. Se isso não for trabalhado, nós iremos afundar e perder a oportunidade da expiação e reparação. Paulo, naquele momento onde ele se sente extremamente envolvido por tudo que ele havia feito, ele vai ao oásis de Dan, fica lá 3 anos lendo o Evangelho de Mateus, as primeiras epístolas dadas por Gamaliel, e depois sai de lá e se transforma no grande campeão do Evangelho, que Emmanuel assim o intitulou. Por falar em Emmanuel,
Ele tem 19 anos, está reencarnado entre nós. Professor, né, Geraldo? Provavelmente aqui no interior de São Paulo. Então vejam que os espíritos não nos abandonam nunca, eles vêm aqui e reencarnam, aqui estão ao nosso lado, mostrando que esse é um ciclo interminável de oportunidades. Para o quê? Para nós nos arrependermos do nosso passado e trabalharmos para a evolução espiritual. A reparação pode ser feita de outras formas? Pode, através de doenças também. Nossa querida Madalena, aquela pecadora que adentrou a casa de Simão para lavar os pés de Jesus e colocar nos seus pés o perfume de nardo que ela havia colhido dos recantos mais difíceis, havia pagado um dinheiro enorme por aquilo, seria hoje equivalente a 10 mil reais, 15 mil reais, segundo alguns estudos, um pequeno perfume que ela derrama nos pés de Jesus e pensa em perfumá-lo da forma mais maravilhosa que ela poderia, enxuga com os seus cabelos, e Simão lhe diz: Senhor, se fosses um profeta, reconheceria que essa mulher é uma pecadora. E Jesus diz a ele: seus pecados estão perdoados, porque ela muito amou. E foi a ela que ele apareceu em primeiro lugar. Como Madalena poderia ter se transformado em uma encarnação, em uma mulher pecadora, em um outro espírito que podia receber Jesus em primeiro lugar? Por que ele não apareceu para Pedro? Por que ele não apareceu para a sua própria mãe? Porque ele vinha mostrar que a sua luz, que as suas orientações eram a redenção de todo o pecado. Então essa questão 1000, ela é Madalena, porque ela na mesma reencarnação conseguiu transitar dos 7 demônios que nós lemos em Lucas número 8, que ela estava envolvida, para ser essa mulher que recebe Jesus. E não só isso, quando Jesus parte, nos diz Humberto de Campos, do capítulo 20 do livro Boa Nova, que Madalena, depois da partida de Jesus, fica completamente perdida, triste, porque os próprios apóstolos, as pessoas, não a valorizavam, não sentiam que Madalena merecia ter recebido toda essa consideração que ela recebia. Então, em Jerusalém, vendo passar um grupo de leprosos que seguia para o vale, ela resolve segui-los. E diz Humberto de Campos, consultando as histórias do mundo espiritual, que ela então, depois de um tempo, contrai a própria doença da lepra. E pede então que no final da vida ela possa ver Maria. E vai na direção de Éfeso, só que no caminho ela estava tão fraca que ela veio a falecer. Nos últimos momentos de sua vida, Jesus aparece a ela e diz: vem, Madalena, vem comigo agora. Se em algum outro momento eu rejeitei a sua presença, quando ele desencarna, ela sendo a primeira, ela quer tocá-lo. Ele diz: não me toques, porque ainda não fui ao Pai. Então ele estava naquele processo do desencarne, toda aquela situação. Madalena então vai contar aos apóstolos que não acreditam no primeiro momento na ressurreição de Jesus, fato que nós veremos agora na Páscoa, né, que todos os anos a gente, no meio do chocolate, lembra de Jesus, né, que dizem que é assim: quando ele nasceu, come panetone, quando ele morreu, come bacalhau, e quando ele acordou, come chocolate. Não é? Os três datas de Jesus lembrada pelo Masterchef, não é? As 3 datas de Jesus. Quando ele morreu, quando ele nasceu, come o panetone. Quando ele morreu, bacalhau. E quando ele acordou, come chocolate. Então é a moda Masterchef de celebrar Jesus. Muito além disso, a sua mensagem significa que ele veio para os doentes, os infelizes, os sofredores. Como está no Evangelho, no capítulo 6, do Cristo Consolador: eu vim para os infelizes, eu sou o médico das almas. Que mensagem linda, que mensagem maravilhosa, quando nós, espíritos sofredores e arrependidos, entendemos que podemos já resgatar as nossas faltas. Não devemos deixar para nunca, para depois, é preciso já. E às vezes as nossas faltas se chamam meu filho. Às vezes essas faltas se chamam meu emprego, meu chefe, meu corpo. As nossas faltas têm diferentes nomes e precisam ser enxergadas como instrumentos da nossa evolução e jamais abandoná-las.
dar a elas o nosso melhor, mesmo que a gente receba zero, ingratidão completa de volta, desprezo, ignorância. Se fores perseguido em meu nome, quantas mensagens Jesus nos serve de incentivo. Então o erro, o arrependimento, a expiação através das doenças, não só Madalena teve essa doença, como nós podemos reencarnar nossos filhos, o quanto as doenças genéticas hoje atingiram às vezes a pessoa até numa idade adulta, como o Alzheimer, onde nós procuramos na medicina uma causa, mas não encontramos, um tratamento, mas não encontramos, mas sabemos que de alguma causa, de alguma sorte, aquele espírito precisa passar naquela provação, passar naquele sofrimento. E ele resgatará dessa forma os seus compromissos. Por mais difícil que nos seja, eles são necessários para a nossa evolução espiritual. E a casa espírita é esse local final da nossa caminhada, da nossa jornada de tantos e tantos anos, onde nós podemos também reparar os nossos erros, trabalhando para a coletividade, quer encarnada, quer desencarnada. Então, o resgate de nossas faltas pode ser feito também através do trabalho. Eu acabei de dizer da Ivone Pereira, sobre sua última reencarnação, Leila como filha de Charles, onde ela tocava o piano maravilhosamente, mas infelizmente se envolveu num amor impossível e veio falecer no suicídio. Resgata através de uma mediunidade belíssima, de mais de 70 anos, ela nasceu antes do Chico, ela é de 1900 e desencarna em 1983, com 83 anos, e recebeu livros, mais de 16 livros do seu repertório, dos quais 7 eram diretamente do seu passado, sem que ela soubesse. E ela ali conta então todas as histórias, todos os dramas, e mostra que nós podemos resgatar, através da mediunidade, as nossas faltas graves do futuro, do passado, e trilhar um novo futuro. Ela agora recebe autorização de trabalhar no mundo espiritual, exatamente como protetora no Vale do Suicida, onde ela foi doente. Vejam que maravilha trabalhar no próprio hospital onde você foi atendido, só que agora como um missionário, como um trabalhador da falange de Maria de Nazaré. Aliás, Maria de Nazaré nos dá um exemplo de como Jesus não descuida de nenhuma de suas almas. Logo após, diz-nos no livro Maria de Nazaré, muito lindo, recebido em várias etapas por diferentes autores, ele nos diz que Judas, no seu momento de maior dor após o suicídio, foi buscado no Vale das Sombras por Maria. Jesus incumbiu sua própria mãe de buscar Judas no Vale dos Suicidas. Então, quando nós nos sentimos abandonados, quando nós nos sentimos tristes, a gente pede: será que os Espíritos não poderiam nos ajudar? Eles vão nos ajudar sim. Só que às vezes a nossa mão não está estendida para eles, nossa mão está encolhida, nossa mão está fechada, numa atitude de violência e de raiva, quando ela devia estar posta para a oração e preparação para receber a presença desses bons Espíritos na nossa vida. É o que nós fazemos aqui. Então todos nós somos espíritas em busca do resgate de nossas faltas. E essa questão 1000 aborda exatamente isso de diferentes maneiras. Aqui nessa casa você aprende a fazer o bem, você exercita o bem todas as horas, exercita a paciência, como essa de estarem me ouvindo há quase 45 minutos, e outros oradores que aqui virão também, não é, Pedro? Eles têm que ter essa paciência, tá vendo? A gente exercita a paciência de falar e eles de escutar, não é verdade? 45 minutos, não é verdade? Então, nesse momento, a casa espírita é para nós o local mais importante da nossa vida, porque é lá que a gente aprende as virtudes, é lá que a gente tem a oportunidade de se fortalecer para voltar para o seu lar, para voltar para as suas situações mais fortalecidos e lá resgatar os seus compromissos. Então, por isso é que eu digo na questão 1000, eu encontrei nela uma resposta coletiva para toda a humanidade, que estamos nos preparando para mudar de transição de mundos, mas só pelo resgate de nossas faltas
e pela evolução espiritual que conquistarmos, é que estaremos habilitados a viver nesse mundo. Não adianta o planeta mudar de graduação e a gente não é verdade? Nós perderemos essa oportunidade de continuar vivendo aqui junto àqueles que nós amamos. E se eles tiverem que passar para outros mundos e nós tivermos essa permissão de acompanhá-los, nós também iremos. Porque os laços de amor são eternos, não os locais geográficos. São os laços de amor que são eternos. E através deles nós sacrificamos todas as situações. Basta ver o exemplo de Matilde em relação a Gregório, nosso querido Quinto Varro em relação a Tassiano, no livro Ave Cristo, nosso querido Dr. Bezerra. Então, os exemplos são maravilhosos. Cabe a nós aproveitarmos a oportunidade já. Tinha na federação dignidade já, não tinha no livro do jornal da federação, não é só dignidade, não. É evolução já. Todos os dias estamos trabalhando para isso. Nós não somos vítimas de nada, a não ser de nós mesmos, do nosso desequilíbrio, das nossas dificuldades. E é para isso, então, que no resgate de nossas faltas, através do trabalho, através da sopa, através do passe, através da água fluidificada, através do livro, através do piano, através da pintura, a Casa Espírita nos oferece milhares de oportunidades para resgatarmos com os nossos irmãos. Abigail e Estevão perdoaram Paulo instantaneamente. Então ele não tinha dívidas com ele, tinha. Ele foi perdoado, ele ficou com uma dívida com a humanidade. O filho pródigo ficou todo arrependido porque estava passando fome. Enquanto ele não estava passando fome, ele não se arrependeu. Enquanto ele tinha um dinheirinho no bolso, parece meu filho, que eu conheço. Eu tenho 9. Um deles né, Cristina? É bem o filho. Enquanto ele tem dinheiro no bolso, ficou uma beleza. Quando ele vê pai e mãe, que saudade, você já sabe quanto você quer, quando você vai, não é? Aquela coisa bem assim, objetiva, né, Pedro? Bem objetiva assim. Mas o filho pródigo se arrependeu, mas ele não pagou o preço de ter desbaratado a fortuna que ele gastou do pai. Então ele ficou em débito, não com o pai, que o pai, pelo que a gente percebe, é um espírito evoluído, que foi ao seu encontro, que abraçou, que o beijou, que dizia: esse meu filho que estava morto, agora está vivo, voltou a viver. Então para o pai ele não devia nada, assim como nós não devemos nada para nosso pai celestial. Mas perante os bens que ele gastou, ele voltará em várias encarnações de privação, porque toda falta é precedida pelo excesso e desequilíbrio. Eu vou repetir: toda falta é precedida pelo excesso em desequilíbrio. Se falta a sua altura, é porque você já teve em excesso. Se falta o seu cabelo, é porque você já teve em excesso, não é? E usou da beleza para conquista, para tudo. Se falta inteligência, é porque você já teve em excesso e não soube fazer bom uso, e agora você vem com aquela dureza, com aquela dificuldade de entender as coisas. Você vê que a pessoa quer ela ler. Você podia me explicar? Você podia me ajudar? Então, toda falta é precedida pelo excesso e desequilíbrio. Então, o que faltar na sua vida, você já teve, a grande maioria das vezes, mas não soube o que fazer bem com isso. E agora precisa aprender a economizar os tostões, precisa aprender a se esforçar mais para voltar a merecer a bênção. Eu agradeço a oportunidade que nos foi concedida pela casa e digo apenas que, se não fosse o trabalho aqui na doutrina, a oportunidade da divulgação doutrinária, eu tive a oportunidade na semana retrasada de estar no Instituto Espírita de Educação, e lá nós sabemos que foi construído dentro de um trabalho grande do Dr. Arilex, a Moema também está aqui, o pai dele, Fausto Lex, e quando a gente viu todas aquelas personalidades ali, Pedro Camargo Vinícius, né, Cristina, nós sentimos em casa, que é o patrono da nossa educação infantil aqui da casa, Dona Elisa, muitos anos veio aqui conosco. Então a gente percebe como o movimento espírita está grande nesse nosso país. É o maior país espírita do mundo, é a maior cidade espírita do mundo, o maior número de espíritas. Não que nós sejamos especiais, de forma nenhuma, mas estamos lutando para merecer sermos considerados cristãos, filhos de Deus. Muito obrigado.
Então nós agradecemos ao nosso querido Marco, e se ele me permitir, eu vou dar uma lição de casa a todos, que a gente leia a questão 1000, mas antes de ler releia a questão 1000, a gente leia da 1 até 999, aí pode ler a questão 1000, tá certo? Pode ser? Vai dar essa lição de casa para todos vocês, certo? Então nós agradecemos muito ao Dr. Marco Antônio, agradecemos a Adriana, e nós queremos materializar essa gratidão. Então eu vou pedir para a Marina entregar para a Adriana a lembrança aqui pela participação da noite de hoje, com a sua seleção de músicas tão especial. Obrigada, viu, Adriana?